Declare a Ele a glória. Adore ao Senhor. Bendizei o nome do Senhor, todos os povos. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença maravilhosa no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor esvaziou de si mesmo, tornou-se homem, Pai, como eu e os meus irmãos aqui, para que um dia nós tivéssemos um encontro, uma reconciliação com Jesus Cristo. E sabemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor, acreditar nele, será salvo. Por isso você declarou aqui nessa noite: a Ele a glória, a Ele a glória para sempre, amém. Não existe um nome como o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um nome doce, um nome que consola, um nome que transforma, um nome que faz o homem do lixo a uma riqueza diante dos homens. Só o Senhor mesmo para pegar a loucura de uma sociedade e transformar em pessoas de bem, em cidadão de bens. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é especialista em ir aonde ninguém vai e resgatar pessoas das garras do inimigo e transformar e trazer para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite eu e os meus irmãos nós declaramos aqui: a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória para sempre, amém. Meu irmão e minha irmã, nós temos a certeza de que nós estamos aqui adorando ao Senhor nesse tempo, mas vai chegar um dia que nós vamos estar diante dEle, declarando que Ele é santo, 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 declarando que Ele é poderoso, porque o nosso nome, o meu nome está escrito ali na palma das suas mãos. Aqueles cravos, toda maldição que foi sobre o meu Jesus, sobre o seu Jesus, era para vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas ele se fez maldito, porque aquele que morria na cruz era maldito para te dar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ao qual todo aquele que é chamado por Jesus, Ele muda o nome, muda a identidade, muda o comportamento, porque é assim que Jesus faz. Você chega diante dele de uma forma, mas ele te resgata, porque ele que te chamou, ele que te escolheu. Não foi eu que escolhi a Jesus, mas é totalmente ao contrário, ele nos escolheu. Como foi falado ontem, para que nós possamos frutificar para ele, frutos que permaneçam, frutos gloriosos, frutos de graça, não para nós, mas para Ele. Senhor Deus, te pedimos que nessa hora, como João falou com o Senhor, convém que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça, porque o teu povo, ó Deus, não está querendo ouvir o Jairo falar, o teu povo não está querendo ouvir homens falar, mas o teu povo está querendo que o Senhor fale aos corações, e nós pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Não te cale, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo nessa noite. Pedimos ao Senhor que nessa hora tire, Senhor Deus, das nossas casas, do teu povo que está aqui nessa noite, toda distração, ó Pai. Tira toda preocupação, toda coceira nos ouvidos, ó Pai, toda dor, toda enfermidade, para que nós possamos, ó Deus, nos ligarmos a Ti, porque tudo que está ligado no céu será ligado na terra, e tudo que está ligado na terra também será ligado nos céus. Peço a Deus que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, que o Senhor Jesus tenha liberdade através do doce Espírito Santo para falar aos nossos corações nessa noite.
Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bem suave que é para Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele trazemos esse recado de Deus para o seu coração, mas antes quero chamar as nossas crianças. É a tia Josi hoje? Isso, a tia Josi vai estar ali na salinha com as crianças. Se as suas crianças estão aí, estão preparadas, pode pedir elas para estarem vindo aqui acompanhar a tia Josi. Vamos orar? Hoje é o Miguel, gente. Elisa hoje não veio. Mas isso aí, Miguel. Tia Josi vai ministrar ali o seu coração. Vamos orar nessa hora? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida do Miguel. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale, ó Pai, ao coração dele nessa noite. Que tudo aquilo que o Senhor preparou, ó Deus, através da tua serva, que seja ministrado ao coração, ao entendimento dele. Esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Pode acompanhar a tia Miguel. Deus abençoe. Isso, glória a Deus. A bateria ali vai carregar pra gente. Só verifica se ele está no canal vermelho aí pra mim. Se é no último. Ok, ele é melhorzinho. Okay. Irmãos, vamos lá então, aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Vamos alinhando os nossos, alinhando, né, quer dizer, os meus sonhos com os sonhos de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, o verso 1. Glória a Deus. Verifica para mim aí, Joyce, se todos os canais estão desligados, se só está esse. Beleza. Irmãos, a palavra do Senhor fala o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua terra, quer dizer, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos ler novamente? Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra para o nosso coração. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, está dando mau contato, mas os irmãos estão ouvindo aí, tá, né? É o retorno aqui que de vez em quando vai e volta. Irmãos, quando a gente consegue ver esse texto, né, aquilo que o Senhor Deus fez a Abraão, ele lançou sobre Abraão uma palavra. Não foi isso? Ele falou assim: olha, Abraão, eu preciso que você saia. Glória a Deus. Só um pouco, irmãos. Acho que agora vai. Tive uma conversa com ela ali. Irmãos, vamos lá. Às vezes dá um tapinha que funciona. Queridos, sem mais distração, em nome de Jesus, nós vamos conseguir romper. Amém? Vamos lá, Senhor. Ajuda nós aí. Quando Abraão ouviu
ele ouviu uma palavra do Senhor. O Senhor apareceu para ele e falou assim: olha, Abraão, eu preciso que você saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, e eu preciso que você vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Ele estava diante de uma palavra do Senhor que foi lançada sobre Abraão. E eu e você, nós sabemos que nós temos palavras que são lançadas sobre a minha e sobre a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Desde quando nós nascemos, palavras são lançadas sobre a nossa vida. E aí, quando o Senhor lançou essa palavra sobre Abraão, ele não questionou duas vezes. Ele falou assim: olha, Senhor, o Senhor tem esse desejo para a minha vida? Então eu vou obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor, quando ele declarou essa palavra para Abraão, ele tinha um sonho sobre a vida de Abraão. E nessa noite eu estou diante de você, eu também tenho os meus sonhos, tenho os meus planos, e cada um de nós aqui recebemos palavras do Senhor que se transformam em sonhos, se transformam em desejos, se transformam em vontades. E nessa noite o que eu queria ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração, é que Deus, nessa noite, Ele quer fazer um alinhamento. Ele está querendo nivelar os seus sonhos com os sonhos dEle. Somente dessa forma nós vamos conseguir caminhar um caminho reto, um caminho de felicidade, um caminho de satisfação nessa terra. Muitas pessoas começam a idealizar, a planejar sonhos, desejos e vontades, mas sequer perguntam: Senhor, é do teu querer que eu tome essa atitude? É do teu querer que eu me envolva nessa situação? É do teu querer que eu adquira tal imóvel, faça tal negociação? Mas Abraão, quando ele ouviu uma palavra do Senhor, ele ouviu e imediatamente ele obedeceu. E o mais interessante é que ele não tinha, o pai dele, aquilo que ele recebeu, da sua parte paterna, não era o Deus verdadeiro. Ele era o Deus verdadeiro, que ele tinha conhecimento, mas os seus pais haviam se contaminado com outros deuses. E de repente um Deus desconhecido começou ali a ministrar o coração dele, começou a falar a ele, começou a direcionar a vida dele. E eu e você, a gente começa a ver como que Abraão foi feliz em obedecer, em colocar os seus sonhos diante de Deus. Mais para frente, lá em Gênesis 15, do verso 1 em diante, fala assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes um filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Olha a conversa aí, melhorando e aumentando o teor. O Senhor prometeu a ele que ele teria uma grande nação, uma grande geração, que sou eu e você, viria de Abraão. E a palavra do Senhor fala que não se conseguiria contar, seria como os grãos de areia. Você já foi na praia? Creio que sim. Amém? Eu já fui. Quem não foi aqui se programa para ir, porque é muito bonito, é muito bom. Eu gosto de areia, de água do mar. Quando você chega ali naquele mar, que você pega a areia, você consegue contar os grãos? De forma nenhuma. Ali é a geração de Abraão, e nós somos essa geração. Nós somos a geração que veio dele, que veio do coração de Deus para Abraão. E aí, quando você começa a olhar o tempo que passou, o filho da promessa veio depois de muitos e muitos anos. Não foi algo fácil. Já pensou o tempo passando, Abraão olhando para ele e falando assim: Deus, e o meu sonho de ser, de ter essa herança que o Senhor falou comigo? O Senhor não ia mentir para mim que o Senhor ia me dar filhos. O Senhor mentiu? Não, Abraão sempre continuou com o coração ali, mas em alguns momentos eu creio, com a minha mente humana,
Ele poderia falar assim: nossa, mas está demorando demais, eu já não tenho vigor, eu já não tenho força. Eu falo assim: meu Deus, Abraão estava bem avançado em idades, eu estou com 40, o meu vigor já não é mais o mesmo, está vindo mais um herdeiro aí do Senhor, ou herdeira, não sei ainda. E eu falo assim: Deus, renova meu fôlego. Imagina a expectativa de Abraão, um filho de uma velhice. Meu pai. E aí, queridos, Deus ele foi ali animando o coração dele. Ele falou assim: não, Abraão, fica tranquilo, eu vou te honrar. No momento certo, esse sonho que é meu, não é seu, vai se realizar, porque eu decidi te abençoar, Abraão. Em momento nenhum aparece Abraão pedindo, exigindo as bênçãos do Senhor, mas foi ao contrário, não foi? Deus veio sobre Abraão e decidiu lançar sobre ele a bênção. E lançou sobre ele um sonho, e ele certamente ficava inquieto. A sua esposa ficou tão inquieta, o que ela fez? Pegou a sua serva Agar, que certamente não era feia, era muito bonita, Agar é egípcia, e falou assim: olha, o tempo já está passando, vamos acelerar um pouco o processo. E você conhece na palavra de Deus ali em Gênesis a história se desenrolando, que preço alto que ela pagou. Hoje você vê aí, você pode ter visto a novela, quem está acompanhando aí, eu vejo os capítulos também, mas é bom ler a Bíblia, porque é bem diferente do que está falando na Bíblia alguns pontos. Imagina a situação que ela passou. Na Bíblia não relata aqueles detalhes todos ali, mas imagina que situação difícil. Agar a egípcia fala assim: olha, eu tenho um filho de Abraão, e você ainda não tem. Mas eles não desistiram, eles continuaram tendo uma visão, eles continuaram olhando: eu tenho um sonho, e esse sonho vai se cumprir. Mas queridos, na nossa vida muitas vezes nós olhamos para baixo e falamos assim: será que vai cumprir mesmo? Lembra de outra pessoa que viveu os sonhos alinhados com Deus? José do Egito. Demorou aproximadamente 17 anos para que ele encontrasse com os seus irmãos, para que a sua vida desse uma reviravolta. E quem foi José do Egito? Abaixo de Faraó, quem mandava era ele, não era assim? E o nome dele é reconhecido até os dias de hoje pelo que ele fez na sua época, em questão de administração. Ele vivenciou os sonhos de Deus. Mas foi fácil viver os sonhos de Deus? Alinhar os sonhos de Deus à realidade de José? Você aguentaria ser vendido, ser negociado, se tornar um escravo? Fugir da sua serva, fugir da Potifar, ou da Potifera, que muita gente brinca assim, né? Fugir daquela mulher que certamente ela era atraente. Mas de certo, se a esposa de Potifar quisesse se deitar com ele sem problema nenhum, ela poderia, porque ele era o que mesmo? Escravo. E o seu senhor tem total direito sobre o seu escravo. Mas ele fugiu. O preço da fuga foi o quê? Condenação. Ele poderia ser cedido ali aos encantos, mas ele falou assim: não, eu vou ser fiel a Deus. Eu não vou me deitar com essa mulher. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Imagina a quantidade de perseguições que ele passou durante 17 anos. E aí você consegue, caminhando mais para frente, meu irmão, entender que quando nós desejamos ter os nossos sonhos alinhados com o Senhor, existe um tempo, existe um propósito, existe um caminho a trilhar. O Senhor não dá nada a ninguém de mão beijada. Você já viu isso? As pessoas que ganham tudo assim, ó, na mãozinha, o que acontece? Muitas vezes não dá valor. Você já deve conhecer histórias de pais que falaram assim: eu vou dar tudo para o meu filho. Eu vou deixar meu filho com um prédio, com um apartamento, com uma casa, com carros, com isso, com aquilo. Você já viu papai e mamãe sonhando assim com o filho? É maravilhoso, não é? É isso que nós pais fazemos muitas vezes com os nossos filhos. Mas é muito triste que muitas vezes a gente vê filhos pegando um sonho de um pai, torrando rapidinho, e tudo indo embora. Você já se deparou com isso? Porque o sonho daquele papai não era o sonho daquele filho. O sonho daquela mãe não era o sonho daquele filho. E nós temos que entender que os nossos sonhos, eles não podem ser os sonhos dos nossos pais,
mas eles têm que ser os seus sonhos com Deus. A sua vida, a sua realidade com Deus. Os seus projetos de vida precisam estar alinhados ao projeto maravilhoso de Deus. Quando a gente vê tanto que o José passou, tanto que Abraão passou, o deserto, a prova, o tempo, mas eles conseguiram permanecer de pé. Vamos lembrar de outra pessoa aqui muito importante que você conhece também. Lembra de Davi? Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi mesmo segundo o coração de Deus? Foi, irmãos, foi sim. A palavra do Senhor que fala que foi um homem temente segundo o coração de Deus. Mas quantas situações Davi passou? Quantas lutas Davi passou? Quanto derramamento de sangue Davi passou? Lembra também que ele foi muito perseguido? Lembra de Saul? Se você tem alguém que persegue você na sua vida, além do nosso adversário em comum, Satanás, se tem pessoas perseguindo a sua vida, você não se compara ao que Davi passou com Saul. Saul desejou a morte de Davi, sabe por quê? Por inveja. Saul quando olhou Davi, falou assim: poxa, Davi matou um gigante. Poxa, olha o que ele está fazendo, ele está ganhando a confiança do povo. E aí Saul começou uma perseguição implacável a Davi. Davi passou a fugir de Saul. Ele poderia matar Saul, porque o Senhor poderia dar poder a ele, mas era um tempo de crescimento aonde Davi entendeu que Saul era autoridade sobre a vida dele. Ele falou assim: não, eu vou fugir, não vou encarar não, porque ele é rei. E quem tira rei? O Senhor. Quem levanta rei? O Senhor. No tempo certo, o que aconteceu com Saul? Foi destituído o rei, e quem assumiu? Davi. Foi do dia para a noite? Absolutamente não. Mas foi todo um processo. Um processo que muitas vezes eu e você não temos paciência de aguardar. Um processo que a gente olha e fala assim: está demorando demais. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou conseguir, Senhor. Até agora eu fiquei esperando no Senhor, mas eu cheguei à conclusão de que não vale a pena mais esperar no Senhor. Eu quero falar para você nessa noite: espera mais um pouco, continua aguardando no Senhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Não queira apressar o processo de Deus, porque todas as vezes que eu e você queremos acelerar, queridos, a gente vai se machucar muito. Você vai se magoar muito, e é necessário aguardar o processo de Deus. E eu vou falar algo para os irmãos aqui nessa noite. Eu tinha um receio, sabe? Eu tinha um receio muito grande de não poder ter filhos. Eu não sei se esse é o pensamento de algum homem aqui nessa noite que já é casado, mas eu tinha medo. E eu sempre sonhei em ter filho. Eu falei assim: Deus, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, Senhor. E Deus está me dando o segundo, para a honra e glória do Senhor. Estou aqui babando. E você imagina o que é você ver a sua vida passar. Eu cheguei nos 30 e eu falei assim: Senhor, será que eu vou casar? Era um sonho meu, irmão. Era um desejo meu. E muitas pessoas olhavam e falavam assim: Ih, não vai não, hein, ixi. Muitas pessoas colocavam empecilho na minha vida. Passei por muitas situações para poder chegar até aqui. Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque eu clamei ao meu Deus. Eu lutei para ter a minha família. E hoje eu tenho uma família estruturada para a honra e glória do Senhor. Quantas vezes nós olhamos para um lado e para o outro e falamos assim: não vai dar mais. Talvez você está olhando assim e fala assim: ih, pastor, eu já tentei tanto. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, será que tem jeito? Tem sim. Lembra do que eu falei? O que o Senhor faz?
Ele faz o solitário habitar em família. Ele faz o ladrão ser homem honesto. Ele transforma a vida do ser humano, porque Ele transformou a minha e pode transformar a sua. Agora, hoje, como que está a sua mente em relação aos seus projetos de vida, aos seus sonhos? Você está conseguindo entender que os sonhos do Senhor, Ele faz isso comigo e com você? Os sonhos do Senhor, Ele tem um processo muito longo na nossa vida. Sabe por que muitas pessoas não conseguem deslanchar nos seus sonhos? Eu vou falar algo aqui, uma dica que ela é tremenda para a sua vida em todas as áreas. Romanos 13, no verso 1 e 2. Romanos 13, no verso 1 e 2, fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede traz condenação sobre a si mesmo. Queridos, quando nós lemos essa palavra, a gente vê ali falando sobre autoridades governamentais. Ademir, faz um favor para mim, pode tirar o retorno, porque ele está indo e voltando toda hora. Isso, vai ficar melhor só com a igreja. Ok. Queridos, quando que eu estava aqui disputando com ele, ele gritando no meu ouvido e abaixando, estava incomodando. Desculpa aí, irmãos. Vamos lá. Toda autoridade, ela foi dada pelo Senhor. Você crê nisso? Na sua casa existe uma autoridade. Sabe o que o inimigo tem feito nos dias de hoje sobre as nossas casas? Sobre as nossas famílias? Satanás, ele tem destruído a autoridade que Deus liberou sobre a sua casa. Queridos, não é, o pastor está sendo machista, ou o pastor está tendo uma visão distorcida, né? As feministas talvez podem ficar um pouco chateadas comigo, mas tudo bem, é com amor que eu vou falar essa palavra sobre a sua vida. Deus colocou um sacerdote na sua casa, Ele colocou um homem no seu lar, para que você esteja junto com Ele numa missão. Mas muitas, respeito às mulheres, amo as mulheres, a minha esposa também, mas muitas não entendem e querem bater de peito com os seus maridos, faltando o quê? O respeito, entendendo que o Senhor constituiu ele como sacerdote do seu lar, como autoridade da sua casa. E nós temos que entender, queridos, que é algo fantástico, maravilhoso, quando a gente vê uma casa onde os papéis estão bem definidos. O meu pai, um exemplo, né? Eu consigo olhar para o meu pai. O meu pai comanda a minha casa. A minha mãe, ela consegue ajudar o meu pai nessa condução. Eu consigo amar o meu pai e a minha mãe. O Senhor Deus, Ele quer harmonia nos lares. E sabe por que muitas vezes dá confusão? Porque muitas vezes a mulher, com os direitos que são adquiridos, louva a Deus, porque vocês conseguiram muito. Conseguiram o seu espaço, vez, voto e tudo mais. Mas o seu lugar, se você é casada, esteja sobre a missão do seu marido. E marido, se você não tem missão, você está sem propósito, você está sem objetivo. Fica difícil uma mulher olhar para o homem e falar assim, aonde esse homem quer chegar? Ela não sabe. Ele não sabe o que fazer. Todo dia está num trabalho diferente. Cada dia fala algo diferente. Deixa a mulher extremamente insegura com tudo. Como que ela vai se sentir segura? É difícil, não é? Então eu falo para você que é homem mesmo, de verdade, que tem o temor a Deus. Deus te deu uma família, saiba olhar para a tua esposa e amar a ela como Jesus amou a igreja. Porque Jesus, Deus vai cobrar de mim. O meu comportamento para com a minha esposa. E vai cobrar de cada um de nós o nosso comportamento. Porque a sua esposa, ela não é obrigada a te amar, não. Mas você, homem, é obrigado a amar a sua esposa com amor de sacrifício. Agora, filhos, preste atenção, filhos, a palavra do Senhor deixa bem claro.
Eu não vou entrar nesses méritos aqui, mas a questão de autoridade, para a gente entender que muitos sonhos estão agarrados aí. Se um está insubordinado ao outro, não sou eu que estou falando, mas fala que a condenação de Deus vem sobre essa casa. Está aí no texto. E aí a gente vê filhos querendo responder o pai de igual modo. Não, pai, qual é? Eu sei o que eu faço. Eu vou tomar conta da minha vida. Muitos filhos se rebelam contra os seus pais e pagam um preço muito alto. Eu fico triste, extremamente triste, quando eu vejo filhos brigando com o pai e querendo discutir voz e vez com o pai na mesma altura, tanto menino quanto menina. E principalmente quando se vai falar em casamento. Ei, você que pretende casar um dia, toma cuidado. Você tem a bênção do papai e da mamãe? Vai em frente. Papai e mamãe falou assim: filho, filha, vai não. Obedece. Não peita não. Eu sei o que eu vou fazer. É eu que vou casar, não é você? Não é assim que muitos filhos fazem e pagam um preço terrível por não ouvir a voz do papai e da mamãe? Ouça, obedeça. Obedeça essa autoridade que está sobre a sua casa. Olha para o parâmetro geral da nossa nação. Respeita aqueles que estão acima de você. O Senhor Deus levantou autoridades, e a versão que eu li fala sobre autoridades governamentais. Ele colocou ali o Bolsonaro, colocou aqui o nosso prefeito Daniel Sucupira. Muitas pessoas falam assim: ah, é o seu prefeito. Muitas pessoas falam assim: não é meu não, eu não votei. É seu sim, senhor. Porque o Senhor instituiu ele autoridade sobre a nossa cidade, e nós precisamos sim orar por ele. Você já orou pelo seu prefeito? Você tem orado por ele para que ele consiga fazer uma boa administração, para que eu e você consigamos ter uma qualidade de vida aqui? Os vereadores, as pessoas que estão acima, governadores. Queridos, e aí a gente vai vendo que o Senhor Deus instituiu autoridade também no seu serviço. Como é o seu relacionamento com o seu chefe? O seu chefe sabe que você é cristão? O seu chefe sabe que você é temente a Deus? Aquela pessoa que você está trabalhando ali sabe que você é de confiança mesmo? Ou se ele souber, ele vai falar assim: poxa, você é crente? E aí? Como é que você está diante dessas autoridades? Precisamos entender também que aqui também o Senhor constituiu autoridades, constituiu o pastor para estar velando, zelando sobre a sua vida, te ajudando na caminhada cristã, constituiu uma liderança para a igreja, constituiu o seu líder de ministério, seja na juventude, seja a senhora, seja na embaixada, nas mensageiras, nas crianças. Como você tem olhado para o seu líder? Você tem olhado para ele e honrado ele? Ó, bacana. Você sabe a data de nascimento do seu líder? Você sabe a data de nascimento? Vou falar das pessoas da sua casa. Você tem anotado na sua agenda da sua família? Você já parou para pensar? Ou você não sabe a data do seu casamento? Você não sabe a data de aniversário dos seus parentes? É uma forma também da gente honrar, porque todo mundo gosta de ser lembrado no dia do aniversário. Já parou para pensar nisso? Como é que está a tua agenda? E aí o Senhor Deus, ele fala assim: olha, eu vou te honrar. Mas o Senhor Deus ama quando vê o povo dele sendo referencial. Estou honrando as pessoas próximas a mim. Estou ajudando as pessoas que estão próximas a mim. Como o Ademir ontem falou, o irmão Ademir falou ontem, sobre a questão, você foi salvo por Jesus, e você tem sido útil, não é isso, Ademir, que você falou? Você tem sido útil, vou copiar sua frase, tá? Você tem sido útil na vida do próximo, com aquilo que Jesus te deu. Perguntas difíceis, mas nós temos que parar e perguntar: eu estou sendo ferramenta útil nas mãos de Deus? Eu conheço de verdade esses Deus, que um dia eu levantei as mãos e falei: eu te aceito? Porque, queridos, levantar a mão e falar eu te recebo como meu único e suficiente Salvador é muito fácil. Agora, você caminhar com o Senhor todos os dias, ser espelho, ser referência, ser exemplo, fluir a santidade de Deus, fluir o dom do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito Santo espalhando, isso aí é outra história.
Eu queria que nessa noite você entendesse que antes do sonho acontecer, acontece a comunicação do sonho. Você comunica para o Senhor o seu sonho, e o Senhor Deus, Ele vai falar sim ou não sobre aquilo que você deseja. A preparação do seu sonho, muita gente pode falar que é areia, que é deserto, que é local complicado. O Senhor não vai te dar nada de mão beijado, porque o Senhor Ele não dá as coisas para você se você não estiver pronto para receber. Você está pronto para receber aquilo que você está pedindo? O sonho que você tem no seu coração, você está pronto para receber? Porque de repente você não está pronto. Muitas pessoas o Senhor Deus agracia, dá um filho, quer o sonho, e de repente a pessoa, por N situações, fala assim, eu não vou mais na igreja, por essa situação, o menino grita, o menino faz barulho, traz o menino cantando, gritando, chorando, é louvor aqui para nós. Mas não deixa filho ser empecilho, porque ele é bênção do Senhor na tua vida. Muitos recebem um casamento de Deus, e de repente, em vez do casamento ser uma bênção, é uma maldição. Porque faz um péssimo casamento, em vez do marido trazer a esposa para a igreja, acontece ao contrário, um leva o outro para bem longe da presença do Senhor. E eu falo que, não estou falando, querido, a respeito de templo, tá? Porque você é a igreja do Senhor. Mas que você permaneça na presença do Senhor, na união com os irmãos. Muitos pedem a Deus, Senhor Deus, olha, me dá um carro aí, Senhor, porque eu estou precisando. E pede, e faz votos a Deus, e de repente vem um carro e a pessoa desaparece. Porque ela vai ficar areando o carro, limpando o carro 3, 4 vezes por dia, e ninguém pode nem chegar perto. Ele não pode nem ser usado na obra do Senhor. Que sonho fútil. Se o Senhor Deus te der algo, é para você abençoar o outro. Não é para você ficar listrando. E eu falo que eu escutei uma pregação, uma mensagem não é minha, mas o pastor, certa vez, ele falou assim, olha, sofá de crente é diferente, porque ele é usado. O sofá é pisado. Porque quando chega a criança lá, vai pular, vai sentar, as pessoas vão sentar, vão ter prazer em estar ali. O tapete que tem Jesus, ele é pisado. Porque as pessoas fazem festa ali. Porque se você tem essas coisas, querido, simplesmente para ser um luxo, um mimo na sua casa, está errado. Você está cultivando só o seu egoísmo, o seu prazer. E as outras pessoas? Hoje, pandemia, ninguém pode visitar ninguém. Então, eu não vou poder ir na sua casa e pular no seu sofá, tá bom? Mas o dia que eu puder, não vou também não. Mas, queridos, use o que Deus te deu. Porque se o seu sonho for um sonho egoísta, o Senhor não vai te realizar. Você quer uma esposa? Quer uma esposa para quê? Simplesmente para falar, sou casado? Você quer um marido para quê? Simplesmente, agora eu tenho um marido, tenho um homem para mandar. Não, está errado. O seu casamento precisa ser uma bênção, ser um referencial na vida de outros. Porque muitas pessoas estão casando com 2, 3 meses, estão separando. Não bateu o meu gênio com ele, não gostei, porque virou escova de dente, apertou no lugar errado, o papel higiênico colocou em outro lugar, a toalha está no lugar errado. Peraí, você não casou com semideus, não, casou com um homem, então aguenta. É isso aí que é homem. Mas nós temos que entender, queridos, que cada casal tem o seu dilema, a sua dificuldade. Mas qual o objetivo do seu sonho? Porque de repente você casar para você ter filhos e depois abandoná-los aí, isso é fútil. É melhor não ter filhos do que ter filhos e abandonar. É melhor você não ter filhos do que ter filhos e abandonar a própria sorte. Filhos são herança do Senhor. É bênção do Senhor. Deus te deu. E Ele vai cobrar os seus filhos. Tenha filhos, sim. Seja feliz, sim. Case, sim. Eu sou a favor do casamento. Mas eu quero que você pense. O que você está pedindo a Deus vai ser útil em quê, meu irmão? Em quê? E entenda que nesse processo do deserto, você vai ser testado também. Existem tentações, existem situações que vêm para poder te testar. E por último vem a consolidação do caráter e a sua integridade. O sonho vem e você recebe aquele sonho e você olha para ele e fala assim, Senhor, valeu a pena esperar por esse sonho. Valeu a pena esperar por essa faculdade, valeu a pena esperar por esse compromisso, valeu a pena esperar por esse casamento. Valeu a pena eu não desistir da minha visão.
Valeu a pena eu não desistir da igreja quando tudo dizia não e a minha vontade era de nunca mais pisar na igreja, mas o Senhor fortaleceu meu coração e eu estou ali firme, estou permanecendo, não pelos homens, mas pelo Senhor, porque eu vou honrar o Senhor até o meu último dia de vida. E eu te pergunto, qual a finalidade do sonho na vida do cristão? Saiba, querido, que o Senhor sonhou com você. Ele desejou você. Ele falou assim: vou fazer de você imagem e semelhança. Nós falamos aqui, há 2 domingos atrás ou há 1 domingo atrás. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Senhor Deus te dotou de amor, raciocínio, lógica. O Senhor Deus colocou sobre você identidade, nós falamos aqui também sobre isso. E o Senhor Deus quer você completo para essa linda obra que Ele tem. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar, Deus tem um projeto, um propósito na sua vida, e Ele tem, para todos nós. Deus tem sonhos para a sua vida? Tem, muitos. Tem promessas? Sim, tem. Mas para você chegar na terra prometida, você precisa entender que há necessidade de passar pelos caminhos do Senhor. Abraão, José, Davi. Lembra, o caminho foi apertado, mas Abraão foi considerado o pai da fé, muita fé. José foi conhecido como o segundo no lugar de Faraó, e não é conhecido até hoje um nome como o nome dele. Davi, homem segundo o coração de Deus, fez muitas coisas que não deveria, mas todas as vezes que ele errava, pecava, ele chegava diante do Senhor e falava: Senhor, pequei contra ti, fiz o que era mal, me perdoa. Como tem sido o seu coração diante do Senhor? Tem sido um coração que se quebranta diante dele? Ou um coração endurecido? Eu quero nessa noite orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que tira da gaveta esse tanto de sonhos que você falou assim: não tem jeito, eu não vou conseguir. Realmente, na tua força, não vai. Mas na força do Senhor, você irá. Você consegue crer? Você consegue ver pela fé que você vai conseguir? Porque, queridos, a palavra do Senhor deixa bem claro para mim e para você: se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, 19. Agora você deseja? Já parou para pensar naquilo que você está sonhando? Como está o seu sonho aí? Você já colocou diante dele e falou: Senhor, olha, eu estou querendo tanto isso. Igual eu cheguei diante de Deus e falei assim: Senhor, eu quero ter filho. E para Elisa nascer foi uma longa caminhada. A minha esposa passou por situações terríveis. Passou pela esclerose múltipla. Passou por muita dor, muito sofrimento. O médico falou para ela que ela não devia ter filho. Mas o Senhor a curou. O Senhor realizou não só um sonho, mas vários sonhos na minha vida. Eu sonhava um dia em ser pastor de igreja. Eu morria, nossa, eu vou ser pastor de igreja um dia. Eu tinha esse sonho, sabia? Esse sonho estava no meu coração. E quando a gente forma, eu falei assim: Senhor, e agora? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou, Senhor? E eu ficava assim, agoniado. E o Senhor Deus falou assim: calma, você tem muito a aprender. Até que eu conheci um senhor de 86 anos, pastor Milton Perbois, o pai da paciência. Aprendi muito com esse ancião. E hoje eu estou aqui, vivendo um sonho de Deus. Porque pastorear uma igreja, para o pastor, aquele que tem um chamado, é um sonho que se realiza. Eu acredito que os meninos também, quando estão aqui, é algo que realiza o ministério de louvor. É tremendo, não é?
você cantar, você louvar, você servir ao Senhor. Quais têm sido os seus sonhos? Se é que você tem eles. Eu queria nessa noite que você fechasse os seus olhos e começasse a orar a Deus. E eu queria nessa noite a falar aos corações daqueles irmãos que porventura estão aqui nos visitando ou já é da nossa igreja. Eu queria perguntar a você se você já conhece ao realizador de sonhos. Tem um realizador de sonhos aqui nessa noite. E o nome dele é Jesus Cristo. E nessa hora eu vou querer pedir a você, na sua oração, se você ainda não falou assim, Senhor, é aquela oração de entrega, ou aquela oração de reconciliar com o Senhor. Ninguém vai te ver, ninguém vai te olhar, porque está todo mundo aqui de olho fechado. Mas se tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com o Senhor e falar assim, olha, eu já perdi os meus sonhos todos, eu já não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu entrei nessa igreja aqui, mas eu não sei o que eu vim fazer. De repente você está olhando e está todo perdido nos seus pensamentos, você já perdeu noção, você já fez muita coisa errada, mas o Senhor nessa noite, Ele quer falar ao teu coração, Ele quer ministrar o seu coração. E se você quer se render ao Senhor e se entregar a Ele, ou reconciliar, falar, Senhor, eu quero de volta os meus sonhos. Eu queria convidar você, meu irmão, a se colocar de pé, para que eu possa orar pela sua vida. Eu não vou chamar você para vir à frente, te dou a minha palavra, não vou falar o seu nome, mas eu só quero orar pela sua vida, para que você cele isso no seu coração. Porque da mesma forma, glória a Deus, porque da mesma forma que o Senhor Deus fez isso, com Abraão, com José, com Davi, Ele vai fazer com você nessa noite. Glória a Deus, permaneça de pé. E a igreja permaneça de olhos fechados. Se tiver mais alguém que sentiu o desejo no coração de falar assim, não, eu quero ter esse Deus de novo, eu quero reconciliar com Ele, esse é o seu tempo. Essa é a sua hora, que o seu coração esteja livre para o fluir de Deus. Aleluias. Continua de olho fechado, meus irmãos. Eu vou estar orando por essa pessoa que se colocou de pé diante do Senhor, não foi diante de homens, mas se colocou de pé diante do Senhor, e eu tenho para te falar que o Senhor já está te honrando, por essa atitude sua, que Deus está sondando e vendo o seu coração nessa hora. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa pessoa que se colocou de pé diante do Senhor. Deus, eu sei o nome, eu não sei o endereço, eu não sei o telefone, eu não sei o WhatsApp, mas o Senhor já sabe toda a referência que o Senhor precisa para tratar dessa pessoa que se colocou diante de Ti. Espírito Santo de Deus, vai sondando, Pai, da mente, o coração, as emoções, Deus, e eu peço ao Senhor, os sonhos dessa pessoa, Senhor Deus, sejam realizados segundo o Teu coração. Deus, escreve o nome no livro da vida. Perdoa, Pai, os pecados, sara as feridas, Senhor Deus, e porventura tem sonhos nessa mente que não são do Senhor, que o Senhor, ó Deus, retire agora em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma nova visão, que o Senhor dê uma nova direção, Pai, que Ele não venha olhar para trás, mas venha olhar somente para o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque essa pessoa está se rendendo a Ti, e com certeza a partir de agora vai ser uma nova pessoa diante do Senhor, uma nova pessoa diante da família, uma nova pessoa diante dos amigos, das amigas, ó Deus, das autoridades, porque entendeu no seu coração. Recebe, Senhor Deus, com festa essa pessoa e nunca se esqueça dela, Deus. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, igreja, pode ficar de olho fechado ainda. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Porque, queridos, não é por demonstrar, não é por expor que o Espírito Santo de Deus age, mas Ele age no secreto. E Ele salvou, tratou e curou o coração de uma pessoa linda e especial para Ele esta noite.
E eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa boa na tua vida, porque Ele é um Pai de amor. Ele te ama. Não esqueça disso não. Queridos, eu quero também orar, ainda há tempo, pelos seus sonhos. Queria que você falasse com Deus. Queria que você nesse momento falasse para Ele: Senhor, olha, eu estou aqui. Comecei muitos sonhos e nada deu certo. Comecei faculdade, não deu certo. Comecei namoro, não deu certo. E uma confusão e eu não sei para onde é que eu vou. Senhor, Deus quer curar as suas emoções, curar os seus sonhos nessa noite. Eu quero orar mais uma vez por toda a igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece o meu coração, e o Senhor realizou os meus sonhos, sendo falho, sendo pecador. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu o direito de ser homem de direito, honesto. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu uma esposa linda, me deu filhos, para quem achava que não ia ter nada. O Senhor é o meu tudo, e por isso eu tenho tudo. Deus, através do meu exemplo, eu quero motivar sonhos aqui que estão mortos. Pessoas que desejam, Senhor Deus, ter a sua casa própria. Pessoas que desejam ter carro, ter moto, ter estudo, ter talvez paz que não tem em casa. Talvez pessoas que sonham em ficar livre, ó Pai, de vícios. Vícios de mentira, vícios talvez químicos, vícios imorais. Deus, eu peço que o Senhor esteja sondando e vasculhando o coração da tua igreja, e tudo aquilo que é pecado, impureza, o Senhor venha limpar agora no maravilhoso nome de Jesus Cristo, porque aonde o Senhor habita não tem lugar para sujeira. Papai, que o teu Espírito Santo continue nos fortalecendo nessa caminhada. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado porque um dia eles clamaram por ter alguém para estar conduzindo, e eu te peço, Deus, que o Senhor me ajude a conduzir o teu povo. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque os nossos sonhos precisa ser o sonho de Deus, e o sonho de Deus precisa ser os nossos. Alinha os nossos sonhos. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Não esqueça, querido, Deus tem compromisso com você. Amém. Saia daqui renovado o seu compromisso com Ele. Glória a Deus. É essa certeza que nós temos que ter todos os dias. Amém. Glória a Deus. Deixa eu molhar a palavra. Igreja, Ministério de Louvor já pode vir ficar aqui à frente. Nós vamos passar pelos avisos e depois os meninos podem ficar no pós-lúdio. Ele vai apresentar. Sim, deixa, ele vai apresentar, né? Isso. Então o Miguel hoje ele vai apresentar. Glória a Deus, né, Miguel? Eu vou dar licença aqui para não atrapalhar. Inverte a luz aí para nós, ficar mais claro. Isso. Isso. Acende aí para nós a outra luz, Delta. Hoje teve São Miguel, né? Mas Miguel aprendeu direitinho a história, né, Miguel? Qual história que você aprendeu hoje? De viúva. De aí. Chorando. Que o filho dela morreu. Jesus estava passando pela cidade e falou o que com a mulher? Não chora. E depois o que Jesus fez? Tocou no caixão. E o que aconteceu? Ficou vivo. Ficou feliz. Feliz porque Jesus trouxe o que para ela? Alegria. Alegria.
Muito bem. Agora o Miguel também vai apresentar a música. Peço à igreja que se coloque de pé e ajude o Miguel a cantar também. Vamos aqui, Miguel. Vou ficar aí pra você cantar. Você quer você cantar? Já conhece a Jesus, o sentimento é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Meus irmãos, já estamos caminhando aí para o final, já encerrando. Queridos, se você precisa fazer algum acerto, né, do carnê com a irmã Rose, né, a nossa tesoureira, ou ainda não pegou, tem alguma pendência, é só estar procurando a irmã Rose, que eu lembro que há um tempo atrás foi distribuído e alguns irmãos não pegaram porque não tinha, né? Então é só estar procurando a nossa irmã Rose. Estamos aí numa campanha, num projeto de construção. Então assim, é só estar procurando a nossa tesoureira. É isso mesmo, né, irmã Rose? Amém. Queridos, nós mudamos o horário, o dia de culto, né? Os nossos cultos eram uma terça-feira, estudo da palavra, já está sendo às quartas-feiras. Então você é nosso convidado a estar aqui, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Essa semana é também semana de oração. Na quarta-feira nós vamos orar de 7 até as 7h30, e aí a partir desse horário a gente vai estar estudando a palavra de Deus. Mas de segunda a sábado estaremos aqui orando ao nosso Deus das 19 às 20 horas. Eu preciso de uma breve palavra com todos os professores da EBD. Então você que é professor da EBD, eu preciso de uma palavrinha de 10 minutinhos no máximo com vocês. Não vou demorar muito. Eu só vou cumprimentar ali os irmãos à porta e venho aqui para frente para conversar com os nossos professores de EBD. Não só de departamento infantil, mas se você é de juniores, de jovens, de adultos, fique aqui um pouquinho. E se você tem esse desejo no seu coração também, pode ficar com a gente. Vai ser uma palavrinha de 10 minutinhos, tá bom? Vamos ficar sobre os nossos pés para a gente poder orar? Agradecendo a Deus e encerrando. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor fez na nossa vida, no nosso coração nessa noite. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença e que os sonhos do Senhor se tornem real, Pai. Se tornam reais, quer dizer, na nossa vida. Não deixa, Senhor Deus, eu ficar sonhando, o Teu povo ficar sonhando com algo que não é do Teu agrado, mas que se sonharmos algo, seja algo produtivo para Ti. Porque nós somos Teu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou a noiva de Jesus Cristo. E um dia o Senhor vai buscar a Tua igreja. Peço, Senhor Deus, que o Senhor ajude o Teu povo a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Um grande abraço, um beijo no coração, por enquanto, sem carinho, sem abraço, sem aperto de mão. Todos